Sequências de saudações abertas. O meu nome é Valmir Sabino e esse é o canal Nerd Tracker, o canal do fã-clube dos Star Trekkers. E essa semana nós estamos muito felizes porque estamos compartilhando com vocês a análise do 12º episódio da 3ª temporada de Star Trek Discovery, que está completando uma incrível marca de 800 aventuras no universo de Star Trek. No período de 54 anos, durante 10 séries de TV, com 37 temporadas até o momento e 13 filmes. Estamos começando 2021 com esta marca incrível. E mais felizes ainda, porque sabemos que durante este ano e nos próximos que virão, ainda teremos muitas mais aventuras de Star Trek. E celebrando esta marca incrível, a nossa equipe de analistas está reunida para debater sobre o 12º episódio da 3ª temporada de Discovery, que tem como título There is a Tide, que é parte da seguinte citação: There is a tide in the affairs of a man, which, taken at the flood, leads on to fortune, omitted all the voyage of their life, is bound in shallows and in miseries. On such a full sea we now afloat, and we must take the current when it serves, or lose our ventures. Que em português significa: há uma maré nos assuntos humanos, que tomada na cheia traz fortuna. Se perdida a viagem desta vida, será só de baixios e misérias. Nós flutuamos num tal mar em cheia e vamos com a corrente favorável ou perdemos a carga. É uma fala do personagem Brutus, da obra de Júlio César, Ato 4, Cena 3, do famosíssimo escritor e dramaturgo inglês William Shakespeare. Há uma maré. Sim, there is a tide. Nós estamos sentindo os ventos da mudança. A maré que vem, a maré que vai. E a 3ª temporada está terminando. Por isso, pedimos que você fique aqui conosco, não perca nenhum detalhe, já deixe o seu like, o seu comentário e procure aqui no link da descrição deste vídeo todas as nossas mídias sociais. Será um prazer ter contato com você para debatermos de forma respeitosa e divertida sobre o universo de Star Trek. E como este é o penúltimo episódio da série e muita coisa aconteceu, será impossível a partir de agora não dar alguns spoilers. Por isso, aviso de spoilers. E diretamente da base estelar Moscou, o nosso querido Mark Seven. Mark, quais são as suas primeiras impressões, os seus primeiros comentários sobre o episódio? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня видим эпизод очень прекрасно, который говорит о надежде, страдость, битва за свободное. И это будет... О, еще по-русски. Переводик нет. Да, agora funciona. Desculpem, gente, eu sempre deixo o tradutor travado no russo para facilitar a minha vida, mas no momento está atrapalhando. Como eu estava tentando dizer, esse episódio fala muito sobre a luta pela liberdade, a luta pelo respeito, fala sobre sofrimento. É muito importante esse episódio pela forma com que ele está lidando com os problemas que a Discovery está tendo nesse momento. É muito importante a gente ver que, apesar do plano da Osaira ter funcionado para entrar na federação,
Eles estão querendo agora fazer uma oferta maravilhosa que parece ser muito boa, um negócio da China para a federação. Mas nós temos um bom almirante. Eu confesso que eu estava desconfiado dele. Eu confesso que eu estava muito desconfiado que ele tivesse um problema oculto com o pessoal da Liga Esmeralda, porque eles estavam agindo com muita facilidade. Mas não, o almirante é realmente um oficial da Frota Estelar. Ele manteve os princípios, percebeu nas entrelinhas as armadilhas que estavam escondidas ali. É muito importante a gente nunca esquecer os nossos princípios para que ninguém pegue a gente no pulo do gato, por assim dizer. Uou, Mark, em russo! Estava quase pensando em chamar o Chekhov para bater um papo com você. Mas já que você mencionou sobre o Almirante Vance e o tratado proposto sobre a Alzaira, eu gostaria de convidar agora o nosso querido Almirante César e que ele nos dissesse quais são as impressões que ele teve, então, da Alzaira neste episódio. Foi surpreendente para mim que a líder oriana tentou fazer uma aliança com a federação. Visto que os recursos de ambos estão acabando, ela vê o futuro ficando sombrio e tenta mostrar para a federação que eles podem caminhar juntos, inclusive fazendo várias sessões e cobrando diversos favores políticos dentro da corrente Esmeralda. É claro que o almirante fez uma série de exigências e ela atendeu quase todas, exceto uma, que seria que ela respondesse pelos seus crimes pregressos. Mas pensem bem como funcionaria a diplomacia nesse ponto. Será que o benefício de muitos não podem sobrepor o de um? Por que isso? Porque, veja bem, perdoando os crimes dela ou ela não respondendo pelos seus crimes, você teria a corrente Esmeralda ingressando na federação e partindo do ponto zero, que é o que ela propõe, partir do zero, abolir a escravidão e uma série de outras tratativas. Diplomaticamente falando, isso seria interessante, porque ela tem crimes com relação à federação, mas não tem crimes com relação à corrente Esmeralda. Para quem que ela responderia? Ela teria que se entregar para a justiça da federação. Uma coisa que é meio esquisita em termos diplomáticos. Hoje o mundo não funciona dessa maneira. As pessoas que você vê o bem comum, elas acabam não respondendo muito pelos seus crimes. Para nós, é claro que é um absurdo, mas se você extrapolar e pensar friamente, eu acredito que o almirante da federação, ele deveria submeter isso ao seu presidente ou até mesmo a uma assembleia para saber se eles topariam todas essas cláusulas. Na realidade, ele impôs uma condição que eu não sei se ele teria autoridade, apesar de que foi dito que ele tinha autoridade cedida pelo presidente. Mas será que ele deveria ter essa autoridade suprema para decidir o futuro de toda a federação porque quer que ela responda pelos seus crimes? Eu não estou falando disso moralmente, eu estou falando isso de uma maneira que as pessoas têm que imaginar que é para o bem maior. Mesmo porque ela ainda não sabe ela não sabia naquele momento que tinha um planeta repleto de lítio, onde o Qiupiano está lá só esperando o pessoal chegar ou ter um chilique para detonar todo mundo novamente. Uma coisa que eu vejo é o seguinte, nós temos aí um cientista, foi acolhido por ela, ele percebe que no final essa Oriana, ela também não é uma boa pessoa, né? Ela tem um quê autoritário e déspota. Tudo isso ainda gira em torno da falta de recursos. Será que o almirante poderia ter exigido isso, a entrega dela para uma justiça da federação, para fechar um acordo que beneficiaria centenas de mundos? Fica a pergunta no ar. César, que bom que você trouxe todas essas questões relevantes para a nossa reflexão. Sobre a Alzaira ainda, eu gostaria de fazer um comentário. Eu acredito que, diferentemente do que foi mostrado em tela, que a intenção primordial dela era chegar na sede da federação para fazer um acordo diplomático, eu acredito que isso é apenas um chamariz. Ela está lá
ganhando tempo, mas com intenções completamente diferentes. Como vocês perceberam, a Osaira gostaria de tratar diretamente com o presidente da federação, o que não foi possível, pois o mesmo foi representado pelo almirante Vance. Eu acredito que a Osaira apresentou essa questão da legitimidade como um engodo, ou pelo menos não como a totalidade das suas intenções. Ela não entraria na sede da frota estelar com uma nave apreendida, com a tripulação como refém, para simplesmente conseguir uma audiência. Eu acredito que há muito mais aí por ser visto no próximo episódio. Mas como saber quais são as reais intenções da Osaira? Através da utilização do médico holográfico, que pode detectar todas as mentiras. Ou será que não? E eu gostaria de saber um pouco mais sobre o médico holográfico. Nada melhor do que chamar o querido Dr. Engler para fazer as suas análises biomédicas. Eu achei muito engraçado o almirante utilizando o médico como detector de mentiras e disse que isso é feito, inclusive, com os aliados na hora de acordos, né? Mas, enfim, pode ser que esse médico holográfico esteja corrompido, né? E algum espião dentro do quartel-general tenha corrompido seu programa só para ele, o médico holográfico, afirmar que toda hora a Alzira está falando a verdade, quando pode não estar sendo cúmplice da mentira dela, da tentativa dela de enganar o almirante. Mas, se ele realmente estiver funcionando direitinho, a Alzira realmente surpreende, tentando fazer um acordo com a federação, talvez um acordo desesperado. Mas ainda acho que ela estava enganando, estava querendo enganar o almirante nessa. E ele, muito prudente, coloca uma condição impositiva, né, de que para fazer o acordo e a aliança, a Alzira teria que se entregar para julgamento por todos os seus crimes e toda a escravidão que ela causou. Nesse momento, houve a redenção dos almirantes em Star Trek. Para mim, foi excelente essa postura do almirante, apesar de todas as evidências do holograma médico dizendo que a proposta era sincera, ele duvida e coloca em xeque a ética da Alzira, obrigando a ela que reconheça os seus crimes e que seja julgada. E, vendo que ela não se dispõe a isso, recusa o acordo e evita de colocar, talvez, a federação numa sinuca sem saída. É frequente em Star Trek que os almirantes cometam erros ou burradas homéricas. E, neste caso, me parece, até o momento, que o almirante foi excepcional e soube garantir não só a lisura do acordo, mas a segurança desse acordo e a ética de todos os termos que seriam implementados. Parabéns à Discovery por restabelecer o mérito dos almirantes de Jornada nas Estrelas. Para mim, uma das coisas boas desse episódio foi que tivemos a distribuição das ações entre os personagens. Mas eu gostaria de saber de vocês, Mark e César, o que é que vocês acharam da Michael Burnham neste episódio? Vimos que a Burnham conseguiu burlar toda a segurança do inimigo, conseguiu inclusive perder as botas num incidente muito interessante, onde ela causou um procedimento anti-incêndio nos tubos Jeffries. Ela deu um jeito de tirar os Stamets de lá. E isso é importante. Nem mesmo o Aurélio... o Aurélio não pôde salvar a missão da Osaira. Quem diria que a Osaira, para resolver os seus problemas científicos, linguísticos, ela recorre ao Aurélio. Tudo bem, ninguém é perfeito. Burnham sabe, inclusive, aplicar um golpe vulcano. Não é a primeira vez que ela faz isso. A primeira vez que ela fez isso foi com a Capitã Philippa Jojo, no primeiro episódio, onde ela tentou sobrepujar a Capitã e tentar impedir aquela guerra. Como era previsto, a Burnham está para salvar todo mundo novamente. Caminha para liberar a Discovery, todos os seus tripulantes. Uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: ela chama para o sacrifício o Stamets, dizendo que vai ter que sacrificar todo mundo para não entregar o dilítio para a corrente Esmeralda. No entanto, o que nós vimos isso? Durante todas as temporadas, a Burnham simplesmente passa por cima das regras quando ela quer salvar alguém que importa para ela. No entanto, neste episódio, quando a mesma coisa ocorre com outra pessoa, o que ela faz? Ela simplesmente pede o sacrifício para a outra pessoa. Nesse caso, o Stamets. Vimos aqui uma coisa interessante. Os roteiristas, o que eles quiseram fazer? Talvez uma redenção dela, tornando ela agora uma capitã, ou com um perfil de capitã. Veja bem, é uma coisa estranha de se falar.
As pessoas, como o próprio Stamets diz neste episódio, se sacrificaram por ela e ela não se sacrifica pelas pessoas. No entanto, episódios anteriores, ela não teve nenhum pudor de pôr em risco a posição do Saru e de outros para salvar aqueles que lhe eram caros. Foi assim com o nosso amigo Buck, que eu chamei de Buck and the Table. Para mim ficou muito claro o seu egoísmo, ou seja, para ela salvar entes queridos, ela passa por cima de qualquer coisa, não importa se vai sacrificar quem quer que seja. No entanto, quando é a vez dela, ela pede o altruísmo da pessoa. Pense como que você reagiria neste caso específico. Eu sei como eu reagiria, eu não gostei nada disso. Se ela fosse assim, exigindo desde o começo todas as temporadas, eu acho que seria mais interessante. Não dá para se falar que os roteiristas atenderam ao apelo de uma grande parcela dos fãs, uma vez que tudo isso já estava filmado antes. Então a gente tem que pensar exatamente o que os roteiristas quiseram fazer. Eles sabiam exatamente o que estava sendo criado, como a Burnham egoísta, e agora uma Burnham que se mostra altruísta em prol da Federação. Eu preferia que ela mantivesse as suas características originais, que não eram boas, do que pedir o sacrifício do Stamets. Olha, eu não gostei muito dessa solução, não. Mas vocês tirem suas conclusões. Além de falar sobre a Burnham, o Mark citou um novo personagem que apareceu na trama, o cientista Aurélio. E realmente é um personagem interessante que nos foi apresentado por um ator já conhecido. E é sobre ele que vamos falar agora, não é, Engler? Aspectos médicos do personagem Aurélio, que é interpretado pelo ator Kenneth Mitchell, portador da doença esclerose lateral amiotrófica, como ele mesmo revelou em março deste ano, e já lutando contra a doença há 2 anos. Piorou muito durante o ano de 2020 e por isso agora depende de cadeira de rodas e de auxílio para se alimentar, para se locomover. O que acontece muito semelhante com o personagem Aurélio, que é dependente também de uma cadeira especial que lembra muito a cadeira do Pike, que nós vimos na série clássica. O Kenneth Mitchell interpretou na temporada 1 do Star Trek Discovery o Klingon Cole, que desafiou o T'Kuvma, e depois, na temporada 2, o vimos interpretando Cole Shah, o pai do Cole. Vimos também ele interpretando um terceiro personagem, que era também Klingon, que era o Tenavik, filho da embaixatriz Lehel e do Vok, e que era um sacerdote do planeta Boret, que encontrou com o pai. Ele agora faz o personagem Aurélio e continua ativo na sua profissão, pois a doença não afeta o intelecto das pessoas, apenas os movimentos dos braços e pernas, afetando o neurônio motor que liga o cérebro à medula espinhal e a medula espinhal aos membros. E outro personagem que está dando muito o que falar durante essa terceira temporada é a Capitã Tilly. E aí, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? O episódio proporcionou muitas cenas de ação com a Capitã Tilly. Capitã Tilly. Você vê a equipe funcionando como um relógio e ela comandando e conversando com todo mundo só com um olhar. Buck chegou, ela só olhando, perguntou para ele, cadê a Burnham? Cadê o resto do pessoal? Ele disse, tá por aí. Depois os outros começaram a conversar com código Morse. Matéria obrigatória na academia. Isso é muito bom. Com uma coordenação de equipe muito boa, eles conseguiram se livrar dos reguladores. Um nome de soldado esquisito, reguladores. Conseguiram se livrar dos reguladores e abrir caminho para dentro da nave. Correram atrás das armas, conseguiram sua vantagem tática, isso para começar. E quem que aparece bem no finalzinho para ajudar? E que a gente sabe que a ajuda vai ser muito boa. Esses robozinhos que a gente vê na abertura, agora vão ter sua utilidade. Nesse episódio não vimos nada sobre o Saru, só ficou a preocupação, porque as coisas estão feias lá, só se sabe que a Adira está lá para ajudar. E eu tenho certeza que a Adira pode ajudar muito se ela conseguir acessar os sistemas dos hologramas lá dentro. Vai salvar todo mundo. Ela pode até, inclusive, melhorar o ambiente lá com os conhecimentos de engenharia que ela tem. Eu acho que ela é uma adição perfeita
para a equipe do Saru e do Rio que estão lá. A Tilly, nesse episódio, começa a tomar algumas atitudes que seriam dignas de uma capitã. No entanto, ela entregou a nave e isso é jogado na cara dela em menos de 12 minutos nesse episódio. Fala que a nave foi tomada rapidamente e tudo mais e provou que ela tem uma inexperiência gigantesca. Já não basta os roteiristas terem jogado o Malferes para o posto de primeiro oficial. Dizem, em outras ocasiões, foi dito que o Alferes Kim assumiu a ponte. Assumiu a ponte em momentos exclusivos, em momentos específicos. Ele assumiu a ponte quando faltavam outras pessoas. De nenhuma outra ocasião nós temos isso, de um alferes assumir um posto de primeiro oficial e de uma maneira que, vamos dizer assim, mais efetiva. Não tem muito sentido, é da característica dela não ter experiência para isso. Ela estava, se vocês lembrarem bem, temporadas anteriores, ela estava fazendo curso para o comando que não chegou a terminar. Então, não tem muito nexo isso. Agora ela toma algumas atitudes interessantes que ela deveria ter tomado antes. Como eu disse no episódio anterior, ela podia ter tomado várias atitudes e impedisse a Corrente Esmeralda de tomar a Discovery. No entanto, ela não conseguiu fazer isso. Ela não tinha a menor capacidade para fazer isso. Provou isso. E os roteiristas agora tentam dar uma ajeitada nisso. Lembre-se que tudo isso foi filmado antes. Então, propositadamente dos roteiristas foi mostrar a incompetência dela e talvez agora muitos vão falar que ela teve uma evolução. No entanto, não é uma evolução. Ela tomou algumas atitudes que seriam dignas de capitã. Ela fala em determinado momento que as pessoas têm que tomar a ponte e vão ter que se sacrificar por causa disso. É claro que isso seria uma atitude a ser pedida para todos, né? De todos os capitães. Ele já é inerente isso, ela não precisava nem falar uma coisa dessas, né? As pessoas que têm que tomar um posto, que são da Frota Estelar, já sabem que tem que se sacrificar em prol da Federação. Tudo bem, vocês podem ter gostado dela, ela é simpática, ela é boazinha, ela é legalzinha com todo mundo, mas isso não faz dela uma postulante a capitã ainda. Ela não tem experiência, ela não tem o posto, entendeu? Nem sequer é tenente. Então, é totalmente inviável, na minha opinião, que ela assuma o posto de capitão agora. Pode ser que no futuro ela venha a ter as características próprias para assumir isso. No entanto, ela não as tem agora e sacrificou a Discovery. Nada disso estaria acontecendo se ela tivesse tomado uma ou duas atitudes diferentes, coisa que ela não fez. Sobre a Tilly como capitã, eu quero acreditar e espero que isso se confirme no último episódio, que ela planejou a transferência dos dados da esfera para os robôs da nave, fugindo assim dos sensores da Alzira e permitindo que depois ela pudesse acessá-los e retomar a nave, já com a Alzira e toda a sua tripulação de invasores dentro da nave e possibilitando assim aos robôs acessarem novamente o computador da nave, teletransportar ponto a ponto cada tripulante invasor para as celas da nave e assim conseguir entregar a liderança da rede Esmeralda para o Almirante Vance. E o que é que vocês acham do papel da esfera na trama? Estamos 1000 anos no futuro e no nosso caso aqui é muito mais ainda. A computação, as memórias devem ter evoluído de uma maneira inimaginável. Se hoje já é testado e tentado fazer uma memória quântica, imagina daqui a 1000 anos no futuro. Nem dá para imaginar exatamente como que vai ser o armazenamento de dados. Então seria muito viável que os robôs assumissem a entidade esfera, distribuída em seus diversos robôs como entidade única. A partir disso, ficaria muito tranquilo para esses robôs retomarem a Discovery, com as diversas tecnologias de transporte ponto a ponto, de sensores e tudo mais, e além do que os robôs passam desapercebidos. Então, com essa ajuda, a tripulação pode realmente retomar a Discovery de uma maneira muito simples e rápida. É claro que, em se tratando de Discovery, os roteiristas vão colocar aí uma série de obstáculos para se chegar nesse objetivo. No entanto, se você raciocinar um pouquinho acima disso, vai ver que não é tão difícil assim. Os robôs, como eu já disse, passam desapercebidos e podem estar em qualquer lugar e desviar o computador principal de uma maneira que ninguém perceba o que eles estão fazendo. E aí, quando perceberem, a corrente Esmeralda já se estropiou toda, né?
já está fora da Discovery. A partir daí, a Federação pode facilmente contra-atacar e tomar uma atitude com relação àquela nave que está fora do campo de força que defende a Federação. Para mim, ficou muito fácil, muito claro o objetivo. Ainda mais com a Burnham já agindo lá dentro e com a tripulação já armando tudo isso. Como é que fica a questão do Spore Drive? Tivemos ainda um cientista que está tentando duplicar as células do tardígrado que estão dentro do Stamets. Se ele conseguir fazer isso, nós teríamos então o Spore Drive distribuído por toda a galáxia. Isso dispensaria o dilítio. Num futuro de 1000 anos, talvez o dilítio realmente seja um material ultrapassado. Mas nós temos outros tipos de propulsão que não foram discutidos, o mesmo dos romulanos e outros aí. E ninguém falou mais nada a respeito disso. No entanto, eu acho que o Spore Drive deve ser distribuído para toda a galáxia, mas aí todo mundo esqueceu dos problemas que o Spore Drive estava trazendo para o mundo micelial. Ninguém fala mais nada disso, vocês perceberam? Então, o mundo micelial estava sendo destruído pelo Spore Drive, no entanto, agora ninguém fala mais nada. Eu desconfio que a solução final, quando o Spore Drive será distribuído para toda a galáxia conhecida, será que eles vão colocar alguma fórmula mágica onde a rede micelial não será mais afetada. E cabe a esse cientista aí descobrir isso, junto com o Stamets. Tudo caminha para que os dois se auxiliem. Isto é, se o Stamets voltar para a Federação, porque depois do que a Burnham aprontou com ele, vai ficar difícil. Querido Engler, você diria que nós tivemos neste episódio um momento Kobayashi Maru? Essa minha ideia sobre a Tilly se deve ao fato de que por 2 vezes nesse episódio foi falado que a invasão da Discovery foi muito fácil. Primeiro, o Zaret fala para Burnham que não levou nem 12 minutos para eles invadirem a nave, que foi muito fácil. Aliás, ele falou isso para Tilly mesmo. E a própria Ozira, que também disse isso para o Almirante Vance, mesmo episódio 12, que foi muito fácil a invasão. Eu quero crer que a Tilly se viu num momento de Kobayashi Maru e decidiu que iria aceitar um cenário sem vitória, permitindo a invasão e planejando previamente que a esfera, os dados da esfera seriam escondidos nos robôs da nave, passando despercebidos pelos sensores dos Orianos, e com isso depois, com todos os invasores dentro da nave, poderiam retomar o computador facilmente, teletransportar ponto a ponto cada invasor para as celas da nave e assim entregá-los de mão beijada para o Almirante Vance. Agora gostaríamos de saber a expectativa de vocês para o último episódio, para o final da temporada. Eu não sou muito de especular o final de temporada, mas caminha para uma coisa muito desagradável, na minha opinião. Minhas expectativas para o final da temporada não são muito boas. Eu espero estar enganado, mas acredito que vai ser mais ou menos assim. Os robôs, que são na verdade agora os detentores dos dados da esfera, que de forma lógica esconderam dos sensores e do equipamento da Ozira durante a invasão, ou até por orientação da Capitã Tilly, espero, tenha sido por isso. Esses robôs vão facilmente acessar o computador da nave, vão conseguir ajudar a tripulação a reassumir o comando e vão facilmente teletransportar ponto a ponto todos os invasores para as celas da nave. Vão dessa forma entregar a Ozira e toda a sua tripulação invasora de mão beijada para o Almirante Vance e vai então ser considerado uma ótima capitã. Além disso, eles vão descobrir que as células do tardígrado que o cientista Aurélio estava cultivando na engenharia evoluíram rapidamente, se proliferaram rapidamente e viabilizam nesse momento a incorporação aos sistemas da nave e à esfera, possibilitando um salto pelo Spore Drive até a nebulosa, sem que haja necessidade do Stamets ou de qualquer outro ser vivo. Dessa forma vão salvar os que estão lá no planeta e também vão acabar entregando a tecnologia nova para a Federação, que dessa forma não dependerá mais do dilítio e poderá usar Spore Drive em todas as suas naves, utilizando-se células, cópias de células de tardígrado, sem necessidade do Stamets. Provavelmente o dilítio
todo aquele dilite do planeta, da nebulosa, vai se mostrar inviável para a utilização das naves, e aí o Sporo Drive vai ser implementado em todas as naves da Federação do século 32. Além disso, eu espero que a mãe da Mai, que é uma Quat Milat, traga toda a frota dos Nivarianos, Canos e Romulanos, para ajudar na defesa do quartel-general da frota, dominando a nave Viridian da Alzira, que está do lado de fora dos campos de força, possibilitando assim vitória plena da Federação e, novamente, a entrada dos Vulcanos e Romulanos, agora Nivarianos, para a Federação. Acredito que vai ser mais ou menos esse o final de tudo. Eu esperava algo mais elaborado e espero ainda que não seja dessa forma e que a causa da queima seja melhor explicada e não seja o que a gente está esperando, pelo que foi mostrado no episódio anterior. Feliz Ano Novo a todos, tá? Obrigado por nos acompanhar sempre, obrigado pela audiência, obrigado pelo interesse em Star Trek Discovery. E é muito bom saber que os milhares de fãs que existem no mundo ainda estão sendo agraciados com novos episódios de Star Trek. Bem, meus queridos, nós convidamos vocês a continuarem conosco, porque nesta semana nós teremos a exibição do 13º e último episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Não esqueça de deixar o seu like, os seus comentários e clicar aqui na tela para ver algum dos nossos vídeos anteriores. É um prazer estar nessa jornada junto com você. Vida longa e próspera.